Olá, meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um período letivo que se inicia agora, nesse mês de agosto. Eu espero que esse bimestre, esse semestre, esses 3 meses esses 6 meses que vamos ter pela frente, sejam bem produtivos, ok? Então, assim, aproveitem, tirem suas dúvidas, curtam as aulas e qualquer coisa, entra lá na nossa sala de WhatsApp e conversa comigo, tá bom? Bem, na aula de hoje vamos falar sobre processo de formação de palavras, variação linguística e acentuação gráfica. Vamos fazer uma breve retomada desses assuntos que nós estudamos lá no primeiro semestre, mais especificamente no segundo bimestre. É uma retomada breve e eu fico aguardando vocês lá na nossa sala de WhatsApp para tirar dúvidas comigo, certinho? Então sejam bem-vindos, eu sou a professora Isabel, aqui do Centro de Ensino em Período Integral, Dr. Cecílio Gonzaga Jaime, urgência. Vamos começar a aula de hoje? Bem, falando em processo de formação de palavras, nós vamos falar da composição, que é dividida em justaposição e aglutinação, e nós vamos falar da derivação, que é subdividida em prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Nós vamos estudar cada um desses processos individualmente e perceber como eles acontecem dentro da língua. O primeiro processo é a composição. A composição ocorre quando se juntam dois ou mais radicais para formar uma nova palavra. Ou seja, eu tenho uma palavra que chamo de palavra primitiva e a essa palavra eu vou juntar dois ou mais radicais. E neste caso de composição, nós podemos ter dois tipos, que é a justaposição ou a aglutinação. Por justaposição, nós entendemos o seguinte: a justaposição ela ocorre quando os elementos que formam o composto são postos lado a lado, ou seja, são justapostos. Ou seja, eu tenho uma palavra e aí essa palavra ela é composta, ou seja, ela tem mais de uma palavra. E esses elementos eles foram colocados um ao lado do outro, é uma justaposição. Vamos ver o exemplo? Eu tenho a palavra para. A ela eu vou somar a palavra raios e juntas vão formar a palavra para raios. O mesmo acontece com corre. Palavra corre. A ela eu vou juntar a palavra corre novamente e aí eu vou fazer a nova palavra, a corre, corre. O mesmo acontece também com guarda-roupa. Por exemplo, eu tenho guarda e a ela eu junto a palavra roupa, dando origem a uma nova palavra chamada de guarda-roupa. Por exemplo, também em segunda-feira, eu tenho a palavra segunda e a ela eu vou somar a feira. Essas duas palavras juntas vão gerar a palavrinha segunda-feira. Girassol, da mesma forma, eu tenho a palavra gira e a ela eu acrescento a palavra sol. E aí eu tenho a palavra girassol. O que acontece aqui? Eu tive aqui, gente, a duplicidade da letrinha S. Por quê? Porque a gramática nos diz que quando uma palavra composta, ela for composta através do acréscimo de uma outra palavra iniciada pela letra S ou pela letra R, essas letras vão ser o quê? Duplicadas. Você não vai usar o hífen, como nos casos de cima. Você vai usar o quê? Você vai duplicar ela. E aí você vai perceber que é uma palavra composta, que ela tem uma primeira palavra e a ela foi somada uma segunda palavra iniciada pela letra S. Ou pela letra R, que pode também acontecer essa duplicidade. Belezinha? O próximo exemplo que nós vamos ter é a composição por aglutinação. É uma composição, ou seja, eu vou ter a junção aí de radicais. Não é? Não é isso que acontece na composição? Porém, o que acontece? Quando os elementos que formam o composto aglutinam-se, pelo menos um deles perde sua integridade sonora. Ou seja, eu tenho perda de sons, eu tenho perda de letras. Ao contrário da justaposição, em que as palavras são colocadas uma ao lado da outra da mesma forma, aqui o que acontece? Essas palavras elas sofrem alterações, elas sofrem perda de fonema, elas perdem letras. Por exemplo, vamos ver a palavra aguardente. A palavra aguardente, ela é uma palavra que surgiu a partir de água mais ardente. Observe que ao formar aguardente, um azinho foi eliminado.
Então, eu tive perca sonora. O mesmo acontece com a palavra planalto. Observe que a palavra planalto, ela é formada pela junção de plano mais alto. Juntando plano mais alto, formou a nova palavra planalto. O que acontece? Eu perdi a vogal O, então eu perdi essa sonoridade do O. Pernalta, eu tenho perna mais alta. Juntei as duas palavrinhas, o que aconteceu? Eu tive perca, um azinho aí, ó, foi subtraído. Eu tive perca sonora. E vinagre, gente? Vinagre vem de vinho mais acre. E o que aconteceu, gente? Eu tive perca sonora e, ao mesmo tempo, eu tive aí uma contração. O que aconteceu? Eu perdi aqui, ó, as duas letrinhas, o H e o O. E aqui, o C acre, ele vai se combinar e gerar o som G. Por isso, nós temos a palavra vinagre. Teve aí uma contração sonora. Então, isso acontece quando na aglutinação, quando você tem percas de sonoridade, você perde fonemas, você perde letras, ok? É o processo de composição formado por aglutinação. Aglutinar quer dizer perder. Derivação por acréscimo de afixos. Vejamos, quando eu falo em derivação, nós temos que pensar o seguinte. Eu tenho uma palavra primitiva e a partir dessa palavra eu vou criar novas palavras, ok? Então, é a derivação. Ela acontece pelo acréscimo de afixo. O que é os afixos? Os afixos são aquilo que eu acrescento essa palavra primitiva, que pode ser um prefixo, ou seja, antes da palavra primitiva, ou pode ser um sufixo após a palavra primitiva. Então, a derivação por acréscimo de afixo é o processo pelo qual se obtém palavras novas, derivadas pela anexação de afixo à palavra primitiva. A derivação pode ser prefixal, sufixal e parassintética. Vamos conhecê-las? Primeiro caso, derivação prefixal ou prefixação. O que acontece? A nova palavra ela é obtida pelo acréscimo de um prefixo. Prefixal vem de prefixo. Por exemplo, eu tenho a palavra feliz. A minha palavrinha feliz, nós acrescentamos o prefixo in. E aí, quando nós somamos o in mais feliz, eu tenho uma nova palavra, infeliz. Então, eu tenho um prefixo mais um radical. O mesmo acontece também com a palavra desleal. Veja, eu tenho a palavra leal, que é a minha palavra primitiva. A ela eu vou fazer o quê? Vou somar um prefixo, o des. E aí, eu vou juntar esse prefixo com a minha palavra primitiva e vou gerar uma nova palavra, que é a palavra desleal. Então, eu tenho prefixo mais radical. Um outro exemplo de derivação é a sufixal ou sufixação. O que acontece? Eu tenho a palavra primitiva e a ela eu vou acrescentar um sufixo, ou seja, algo que vem depois da minha palavra primitiva. Exemplo, a minha palavra primitiva é feliz. A minha palavra feliz, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o mente. Acrescentei, vou formar uma nova palavra, felizmente. Então, eu tenho um radical mais sufixo. Eu tenho uma sufixação. Um outro exemplo é a palavra lealdade. Eu tenho a minha palavra primitiva, que é leal. A minha palavra primitiva, eu vou acrescentar um sufixo, o dade. E aí, eu vou formar uma nova palavra, lealdade, que é a soma de um radical mais um sufixo. É uma derivação sufixal ou uma derivação por sufixação. Além dessas duas, nós também temos a parassintética, derivação parassintética. O que acontece aqui na parassintética? A palavra nova, ela é obtida pelo acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. Vejam, é simultâneo. Eu tenho que colocar os dois ao mesmo tempo. Uma só não vai ter sentido. Então, para ser parassintética, eu preciso dos dois. Eu preciso de um prefixo e eu preciso de um sufixo acrescentados à palavra
primitiva. Vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho a palavra triste. A minha palavra triste aqui, ó, eu vou pegar somente o radical dela, até a letra T. A esse radical, eu vou acrescentar um prefixo, o em. Aí eu pergunto para vocês, em triste, existe? Essa palavra existe? Não, não é? Então, para que tenha sentido, eu preciso acrescentar mais o quê? Um sufixo. E aí nós vamos ter a palavra entristecer, que é a junção de prefixo e um sufixo ao radical. Um outro exemplo, vamos pensar na palavra tarde. Tarde é minha palavra primitiva. Vou pegar apenas o radical dela, até a letra D. A esse radical, eu vou acrescentar um prefixo, o em. Aí eu pergunto para vocês, em tarde, existe? Tem sentido? Não, não é, gente? Então, para ter sentido, eu preciso de mais o quê? Acrescentar um sufixo, ec. E aí eu vou ter uma nova palavrinha, a palavrinha entardecer, que é a junção do prefixo, mais radical, mais o sufixo. Tem sentido, a palavra existe. Então, é uma parassintética. Através desse processo de derivação parassintética, nós formamos principalmente verbos. Mas isso não quer dizer que também não possa se formar outras palavras. Mas verbos é o caso mais, digamos assim, mais corriqueiro na língua portuguesa. Certinho? Então, vamos agora ao outro processo de formação de palavras. Vejamos, além da derivação prefixal, sufixal e parassintética, nós também temos outros tipos de derivação. Quais são eles? Há dois casos em que a palavra derivada é formada sem que haja a presença de afixos. Vejam bem, sem a presença de prefixo ou de um sufixo. São eles, quais são? A derivação regressiva e a derivação imprópria. Nesses dois casos aqui, eu não vou acrescentar nenhum afixo, eu não vou acrescentar nem antes e nem após. Vejam, derivação regressiva. A palavra nova ela é obtida por redução da palavra primitiva. Ou seja, se é uma redução, isso quer dizer que vai ter percas de letras, perca de som, perca de fonemas. Ocorre principalmente na formação de substantivos, que são derivados dos verbos. Vamos ver um exemplo. O substantivo trabalho. Trabalho vem de quem? Vem do verbo trabalhar. Ao formar a palavra trabalho, observe que eu tive aqui a perca de letras. Eu tive uma perca de som, que é a letra R. Então, eu tenho o verbo trabalhar, que é a minha palavra primitiva, e dela eu faço o quê? Esse processo de redução e crio uma nova palavra, o trabalho. E aí eu tenho aí uma derivação regressiva, que ela é obtida através da redução da palavra. Mesmo caso acontece com chorar. Chorar aqui, ó, meu verbo, minha palavra primitiva. O que acontece? A partir de chorar, eu quero formar a palavra choro. O choro do bebê é alto. Então, quando eu vou formar o substantivo choro, observem que eu tenho perca de letras, percas de sons. Então, é uma derivação regressiva. Nem acrescentei prefixo, nem acrescentei um sufixo. O que aconteceu aí? Perca de letras, nada foi acrescentado. É uma derivação porque ela surge a partir de uma palavra que já existe, que é a primitiva. Então, é uma palavra derivada, porém, uma derivação regressiva. Outro tipo de derivação é a imprópria. O que acontece? A nova palavra, aquela que é derivada, é obtida pela mudança de categoria gramatical. Sabe as classes de palavras? Substantivo, adjetivo, numeral, advérbio, verbo. O que acontece? Vamos dizer assim, a palavra primitiva, ela pertence a uma classe de palavras X. No momento em que eu vou criar uma nova palavra, ou seja, eu vou criar uma palavra derivada dessa palavra primitiva, essa nova palavra, ela passa a pertencer a uma outra classe de palavras. Por exemplo, vamos pensar da seguinte forma. Olha, o jantar. Quando eu digo o jantar aqui, eu estou falando de substantivo. O
o substantivo jantar, ele deriva do verbo jantar, ok? Deriva de jantar, que é meu verbo. Como assim, Isabel? Ora, jantar é uma ação, logo é um verbo. Porém, se eu digo o jantar estava delicioso, o jantar aí, ó, ele é um substantivo. O que estava delicioso? O jantar. Então, o que aconteceu? A mesma palavra que não teve alteração nenhuma, não perdeu fonema, não perdeu letras, não sofreu acréscimo de prefixo ou de sufixo, nadinha, não aconteceu nada com ela. Ela não mudou, ela simplesmente mudou de classe de palavras, ok? O mesmo acontece com mulher-aranha. Mulher-aranha, nesse caso aqui, ó, aranha é adjetivo. E esse adjetivo, ele existiu a partir de onde? Ele surgiu a partir do substantivo aranha, que é o nome daquele insetozinho nojento que existe, né? Então, vejamos bem, a aranha é o meu substantivo, é o nome de um ser. Quando eu digo mulher-aranha, estou qualificando mulher, então a aranha, aqui nesse caso, é um adjetivo. O que aconteceu? A palavra aranha não sofreu nada, ela não teve perca de som, não teve perca de letras, não teve acréscimo de prefixo nem de sufixo, é a mesma palavra, apenas mudou a classe gramatical, é uma derivação imprópria. Além deste, nós temos também o chamado hibridismo, que é a palavra formada com elementos oriundos de línguas diferentes, por isso é chamado de híbrido, ou seja, é mais de uma língua. Por exemplo, a palavrinha automóvel. Automóvel, ela surgiu a partir de quê? Da junção do auto, que vem do grego, mais o móvel, que vem do latim. E aí nós tivemos o quê? A palavra automóvel, é um hibridismo, é formada pela junção de duas palavras de línguas diferentes. Belezinha? Agora, o outro ponto que nós temos que revisar aqui rapidinho, retomar, relembrar, eu sei que vocês gostam, é variação linguística. Quando nós falamos de variação linguística, nós falamos das diversas formas em que a língua pode ser manifestada pelo falante, não é isso? Então, vamos lá. Há 4 tipos distintos dentro das variações linguísticas, aqueles que a gente mais costuma falar deles. O primeiro deles diz respeito a variações históricas, que também é chamado de diacrônicas. Se são históricos, se são diacrônicos, estão relacionados ao quê? A períodos históricos distintos. Por exemplo, vamos ver aqui a palavra embora. Dizia-se em boa hora lá no século XIX. No século seguinte, permanece embora, ou seja, no século XX. E mais atualmente, nos dias de hoje, nós podemos ver a palavra reduzida em forma de bora, não é assim? Bora, bora embora, desse jeito. E nós costumamos fazer isso. Então, isso aí é uma variação histórica. Ela foi mudando de acordo com o tempo. Um outro exemplo dessa, que a gente conhece bastante, é o vossa mercê. Vossa mercê, ele existiu lá no século XVI, depois foi chamado de vós-me-cê, chegou no século XIX a você, e atualmente nós falamos o quê? O C. Então, tem o quê? Teve aqui uma variação histórica, com o passar do tempo, essa palavra foi se transformando. Outro exemplo de variação é as variações geográficas, também chamadas diatópicas. Elas estão relacionadas com o lugar onde o falante reside, ok? O seu lugar de origem. É também a variação regional, tem a ver com a região. Ou seja, um exemplo que é muito claro disso, tenho certeza que todo mundo já conhece, é a mandioca. Por quê? Porque mandioca, em algumas regiões do Brasil, ela é chamada de aipim, e outras ela é chamada de macaxeira. Então, é uma palavra que sofre aí, ó, uma variação geográfica, uma variação diatópica. Vai ser falado de acordo com o lugar de origem, ok? Do falante. Outro tipo também são os sotaques, ou seja, os sotaques, ele determina a variação linguística geográfica, porque cada região possui um sotaque diferente. Outro tipo de variação é as variações sociais, também chamadas diastráticas. O que acontece?
A variação social, ela acontece devido à convivência entre grupos sociais, grupos, certo? Várias pessoas. O que acontece? As gírias estão relacionadas a esse tipo de variação linguística. Por quê? Porque cada grupo possui suas gírias. Tudo é social e se relaciona com um determinado grupo de pessoas, como, por exemplo, os surfistas, os funkeiros, jornalistas, o pessoal do futebol, os jovens. Vamos analisar aqui um exemplo. Povo, tu não saca nada. Esse povo aqui é uma variação social. Tu não saca nada. Exato, isso está relacionado a uma linguagem que é típica de um grupo social, que é os jovens, certo? Os jovens sofrem, os jovens costumam usar essas gírias, ok? Então, é uma linguagem, é uma variação social, está relacionada a um grupo. No caso aqui é o grupo dos jovens. As variações estilísticas, também chamadas de diafásicas, são aquelas que se remetem ao contexto, ou seja, é o contexto de situação linguística que vai determinar a fala ou o estilo dela. Aqui nós vamos entender a questão da linguagem formal e informal, adequação à norma padrão ou despreocupação com seu uso, ou seja, está relacionado com o contexto comunicativo. A ocasião é que será determinante para a escolha do modo de falar. Por exemplo, nós vemos diferenças entre um texto escrito e um bate-papo informal entre colegas. Quando eu peço para vocês produzirem as nossas produções nas aulas de redação, eu estou pedindo para você usar a linguagem formal. Porém, fora dessa produção, na sala de aula, você pode usar a linguagem informal, não é assim? Então, nós acabamos de rever esses 4 tipos aí de variação linguística, que são aquelas mais importantes, né? A regional, a histórica, a social e a estilística. Vamos agora ver um outro pontinho importante, que é a regra de acentuações gráficas. Vamos ver o seguinte. Primeira coisa, vamos falar das proparoxítonas. Proparoxítonas são as palavrinhas que possuem a antepenúltima sílaba forte, não é assim? Eu começo da última até o finzinho, então é a antepenúltima. E todas elas são acentuadas. Toda paroxítona é acentuada. Por quê, Isabel? Simplesmente não existe uma questão lógica, simplesmente a regra diz que se ela tiver a antepenúltima sílaba forte, ela deve ser acentuada. Ou seja, toda palavra que tiver a antepenúltima sílaba forte deve ser acentuada. Vamos ver alguns exemplos. A palavra cômico. Cômico é acentuado? Recebe acento? Sim, porque a sua sílaba mais forte é o co. Então, se eu penso o seguinte, ó, eu tenho última, penúltima e antepenúltima. Essa antepenúltima sílaba é a mais forte, vai ser acentuado. Trágico, eu tenho última, penúltima e antepenúltima. Ela é a mais forte, ela vai ser acentuada. E assim sucessivamente. Toda palavra que possuir a antepenúltima sílaba forte vai ser classificada como proparoxítona, logo vai receber um acento gráfico, sim. Beleza? Vamos ver agora o caso das oxítonas. Eu sempre começo pelas proparoxítonas porque eu falo que é mais fácil, porque todas recebem acento. As oxítonas já têm as regrinhas específicas, mas antes vamos lembrar o que é oxítona. É a palavrinha que possui o quê? A última sílaba forte, certinho? Vejamos. Dentro das regras das oxítonas, a língua diz o seguinte: são acentuadas palavras oxítonas terminadas em a, e, o, em e ens. As terminadas em vogais podem ou não ser seguidas de S, ok? Então, esse Azinho aqui ele pode ser seguido de um S, esse E, esse O podem ou não serem seguidos de S. Isso não vai mudar em relação à acentuação.
Veja um exemplo, a palavra sofá. Qual é a sílaba mais forte? É a última. Logo, sofá é uma oxítona. Termina em quê? Termina na vogal A. Então, é acentuado. Sabe uma diferença que eu sempre gosto de trazer para cá? É a palavra caju e cajá. Caju, cajá. Caju, qual é a sílaba forte? É o ju, a última. Cajá, qual é a sílaba forte? O já. Porém, existe uma grande diferença entre uma e outra. Cajá é acentuado, caju não é acentuado. Por quê? Porque, vejamos, a última sílaba forte aqui de cajá é o já, ela é um oxítono. A sílaba forte de caju é o ju, também é um oxítono. Porém, as regras dos oxítonos dizem que só devem ser acentuadas as que terminam a, e, o, em e ens. Caju termina em u, então não vai ser acentuado. Beleza? Para finalizar, nós vamos falar das paroxítonas. Nós vamos acentuar as paroxítonas terminadas em a, mas antes vamos pensar assim, o que é a paroxítona? Veja. A proparoxítona, ela tem a antepenúltima sílaba forte. A oxítona tem a última sílaba forte. Ficou algo aqui entre elas, não ficou? No meio? Ficou a penúltima sílaba. Então, a paroxítona é a palavra que possui a penúltima sílaba forte. E ela vai ser acentuada quando? Quando terminar em L, I, N, US, PIS, AN, R, UNS, ON, X, AN de tom. Vou imitar o professor Noslen. É li, nus, pissan, rum, num, chão. O professor Noslen criou esse... Esqueci agora o nome. Para a gente lembrar das regrinhas das acentuações, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, a palavra móvel. Móvel, ela tem a penúltima sílaba forte. Mó. Ela termina em quê? Ela termina em L. Logo, vai ser acentuado. Vamos um outro exemplo. A palavrinha lápis. Lápis possui a penúltima sílaba forte. Termina em quê? Termina com IS. Se termina com IS, está dentro das regrinhas? Tá. Então, vai ser acentuado. A palavra hífen possui a penúltima sílaba forte. Termina em quê? Termina em N. Se termina em N, pode receber acento? Pode, estar aqui nas regrinhas. E assim sucessivamente, pessoal. Essas palavrinhas, as palavras paroxítonas, que são as que possuem a penúltima sílaba forte, sempre que terminarem em L e seguido ou não de S, N, o S, o PS, AN, R, UNS, ON, X e AN serão acentuados. Vou chamar a atenção de vocês aqui para os ditongos. Quando que eu vou acentuar os ditongos paroxítonos? Primeiro, eu tenho que lembrar que ditongo é a junção de duas vogais que na mesma sílaba, não é isso? Elas aparecem juntinhas ali. Então, sempre que a minha palavra que possui a penúltima sílaba forte for finalizada por um ditongo, ela vai ser acentuada. Olha o exemplo da palavra água. Eu tenho um ditongo aqui, ó. Na minha última sílaba, eu tenho a junção do U e do A. A sílaba mais forte aqui é o A. Então, a minha penúltima sílaba, o que acontece? Ela vai ser acentuada, porque termina em ditongo. Olha a palavrinha história. Eu tenho aqui no final dela a junção, na última sílaba, a junção de duas vogais, vogal I e A. A penúltima sílaba é a sílaba forte, então ela vai ser acentuada. Relógio, na última sílaba, eu tenho a junção de duas vogais, I e O. A penúltima sílaba é a forte, então ela vai ser acentuada, e assim sucessivamente. Bom, meninos, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção de vocês. E como eu já disse, qualquer dúvida, entra lá na sala de WhatsApp, conversa comigo, ok?
Obrigada pela atenção. Beijo.